Aqui entrou. Entrou a tela? Sim, Estão vendo o meu PowerPoint? sim. Perfeito. Bom, qualquer coisa no áudio, tá? Vocês vão me avisando. Agradeço muito o convite. Nessa fase que a gente está é muito difícil mesmo, né? Todas essas coisas à distância, a gente está se adaptando. Mas eu gostei muito do convite. Eu queria agradecer mais uma vez a iniciativa do grupo, tá bom? É bem legal. E aí, a gente vai conversando um pouquinho, então qualquer coisa vocês me interrompem. Vamos conversar então um pouquinho na gestação, né? A gente vai falar de fisiologia e, na verdade, é isso. O que muda realmente no corpo da mulher, né? Todas as mudanças são para adaptar, receber e realmente abrigar esse novo ser que a gente vai gerar. E são muitas adaptações. O meu preceptor da residência dizia que a gestação nada mais é do que uma maratona, né? Uma maratona que a mulher corre por 9 meses, testando todos os seus sistemas, todo o seu sistema circulatório, metabólico, porque realmente muda muita coisa. O principal órgão que a gente começa a pensar em gestação, implantou lá um embrião, está lá dentro do útero, olha quantas mudanças podem acontecer. Ele sai pequenininho lá do tamanho de uma pera, ele chega a crescer por hipertrofia, hiperplasia das fibras musculares do útero, chega a pesar praticamente 1 quilo até o final da gestação. Só o útero, só o crescimento do útero. E isso ele aumenta tanto os vasos sanguíneos, os tecidos ao redor, a parte linfática, todo o tecido conjuntivo e a elasticidade muda por causa da ação hormonal própria da gestação. Através do seu crescimento, ele vai comprimindo outros órgãos, gera um aumento da frequência urinária, isso só fisicamente falando, né? Nem contando com a parte hormonal. Ele disputa a região com todos os seus outros órgãos, né? E a disposição das fibras muda, né? Conforme ocorre a implantação, essas fibras musculares aqui vão mudando e formando como se fossem círculos, como vocês podem ver. É isso que vai favorecer as contrações depois de um certo momento. Aqui forma esses ligamentos, que é bem a divisão entre o colo do útero e o corpo do útero, que forma o istmo, é onde se corta na cesárea, é onde se tem a divisão, né, desse momento, e é onde tem uma grande elasticidade, um amolecimento durante a gestação. Esses sinais aqui são mais interessantes de eu mostrar. Então, eu vou mostrar para vocês. Quando a gente tem a implantação do ovo, né, do embrião, a mulher já começa a sentir um leve crescimento, né? Com com começo de 4 a 6 semanas, ele implantou de um dos lados do útero. E ele fica engraçado, porque ele vai crescer mais desse lado primeiro. Aí a gente chama de sinal de pisca-cé. Com o crescimento, em torno de 20 semanas, ele ocupa todo o fundo da vagina, fica redondinho. Aí não tem mais espaço, né? Ele começa a ocupar todo esse espaço. E com a ação hormonal e a mudança, né, da consistência uterina, a gente tem um amolecimento desse útero. E todos aqueles ligamentos que eu comentei, eles mudam, e mudam dependendo da implantação da placenta, onde ela se localiza. E tudo isso a mulher vai percebendo porque esse útero vai saindo da cavidade, vai saindo lá de baixo, o presinho, que ele é protegido pela pube, e vai tomando conta do abdômen da mulher. A gente chama de anel de Bandel, né, que só para reforçar aqui, ó. Aqui é essa parte dos segmentos, né, e do ligamento do útero, isso tem uma grande função. Se ele for excessivamente estimulado, isso a gente comenta muito em relação ao parto hoje em dia, né, o quanto se deve induzir, ou se colocar ocitocina, ou se estimular ou não, ou deixar naturalmente, um dos riscos, né, do excesso de contração, tanto natural quanto induzida, é a formação desse tal de anel de Bandel que pode obstruir o parto. Às vezes um parto que estava indo bem, por um excesso de estimulação de qualquer maneira, ou natural ou medicamentosa,
pode gerar essa parada, porque em vez de afrouxar e de permitir a passagem do embrião, acontece uma constrição, quer dizer, pesamento dos ligamentos do útero e impede desse bebê progredir. Então, vocês veem que a gente é tão perfeito que gera que se você tiver qualquer exagero em qualquer momento, inclusive no momento da parturição, você pode gerar esses problemas no momento do parto. E o colo do útero, ele muda? Muda. Ele fica mais amolecido, que seria esse sinal de Godel. Ele fica arroxeado, né? Uma consistência, ele fica com a consistência do figo, que é o sinal de Bonner. Ele fica assim, figo, ou se você quiser pensar, na consistência da boca. Quando a gente está com não gestante, né, não grávida, fica com a consistência do nariz, cartilaginoso. Quando a pessoa é engravida, fica a consistência da boca, bem mais molinho. Então, essa é a consistência quando você examina e você palpa. Como muda, né? Como ocorre uma frouxidão mesmo desses ligamentos. Rolha de Schroeder é aquele tampão mucoso que vai se formando, protegendo a entrada do colo do útero para evitar que alguma bactéria entre na cavidade amniótica ou entre na porção do bebê, e ela protege, ela é formada pelas secreções próprias da vagina. E essas alterações nas mulheres não é igual, né? Numa primeira gestação é muito mais rápida, numa primeira gestação é muito mais progressiva, calmamente, vão tendo as pequenas alterações, até culminar no final com todas perceptíveis. E nas pacientes que já tiveram a gestação, às vezes elas no começo da gestação têm rapidamente a mudança de tudo, né? Que a gente vai comentar todas as alterações, mas rapidamente no começo mostra essas mudanças. Por exemplo, a coloração. Nós temos um arroxeamento da vulva e da vagina. Por quê? Além de aumentar a vascularização, você tem uma ebibição, um certo edema, né? Fica muito mais sensível. Então, você tem um sinal de Cluge, Jacquinier, que são sinais de... Fica vermelhinha, que é a região da vulva, região do colo. Você tem essa alteração. Aumenta a secreção e a transsudação vaginal, né? Que não é secretiva, na verdade. É que as próprias glândulas ao redor da vagina começam a ter uma secreção maior. Muda um pouco o pH vaginal, se torna um pouco mais ácido. Esse sinal de Osiander é porque os vasos mudam o calibre e você começa a perceber uma coisa que você não percebe antes, que é a pulsação. Então, quando vocês examinam a vagina, vocês não sentem geralmente a pulsação da artéria vaginal. Quando a paciente está gestante, você é capaz de perceber, porque muda, aumenta, né, o volume sanguíneo, aumenta a vascularização da região e tem isso, a possibilidade de palpar as artérias vaginais. E, por consequência desse aumento da vascularização, se a paciente tiver uma tendência à formação de varizes, isso pode aparecer também, tanto vulvares quanto em membros inferiores, devido à hiperestimulação. E essas varizes não se formam apenas ali na vulva, elas podem se formar em todo o corpo uterino. Às vezes, quando a gente se surpreende, né, como sou obstetra, quando a gente se surpreende numa cesariana, a gente acaba vendo muitos vasos, às vezes são incômodos, né? Grandes, e que podem fazer sangrar muito mais do que uma cesárea convencional. Só que você só vai descobrir isso se você abrir para operar. Então, realmente, são alterações que ninguém consegue prever. Sabe que tem risco. E a cada gestação, isso se acumula. Você teve um pouquinho na primeira, os hormônios vão aparecer numa segunda, pode aumentar um pouco mais, e assim por diante. E olha aqui, ó o que acontece com a gente durante a gestação. A gente muda completamente o nosso eixo, né? E como é que fica a nossa postura? Temos alguma mudança significativa? Isso vai impactar no nosso dia a dia? Com certeza. Os hormônios da gravidez, a progesterona, principalmente, ocorre uma frouxidão dos ligamentos. Todos eles, inclusive os que sustentam a coluna. Esses ligamentos frouxos, mais o crescimento do útero, aumenta a lordose e aumenta a cifose. Então, a cifose aqui e a lordose aqui, como vocês já sabem até melhor que eu. E isso, se não for bem trabalhado durante a gestação,
pode dar uma dor severa, né? Compressão de nervo ciático. Tem paciente que chega a ter dificuldade de se locomover no final da gestação se realmente não fizer nada para fortalecer a musculatura paravertebral e permitir que seja menos nocivo essa frouxidão ligamentar. A marcha muda muito, o eixo da gestante muda completamente, o que favorece inclusive as quedas se a paciente não tiver levantar rápido, enfim, a mudança de postura súbita pode gerar essas alterações. Mas é só o corpo externamente que muda, né? Essa parte do que você olha a marcha da gestante? Não. Muda muita coisa, né? Nós temos alterações do sangue e de circulação extremamente significativas. O volume do sangue aumenta muito, né? Temos um aumento do volume sanguíneo muito, até 50%, as custas mais de plasma do que de hemácias, então a gente tem um volume mesmo de sangue aumentado, o que gera uma hemodiluição, então uma anemia relativa, né? Ocorre esse aumento do suprimento sanguíneo para a região dos órgãos genitais por aumento da vascularização, como a gente comentou, que leva até o arroxeamento da vulva e da vagina. Isso protege e favorece o parto. E, além disso, nós temos esse excesso de líquido. Para manter o líquido no tecido, a gente não pode perder o sódio, né? O sódio é um elemento que, se você tiver por exemplo, se você beber muita cerveja, se fizer muito xixi, você vai eliminar tanto o líquido, quanto o sódio, quanto o potássio, que você não tem um controle ali. Como que a gente faz para esse líquido todo que está aumentando não sair dos lugares corretos, né? Ficar no vaso e no tecido de maneira adequada? Existe uma ativação, né, do sistema renina-angiotensina-aldosterona com uma poupação desse sódio, para que o líquido fique tanto no tecido quanto nos vasos de maneira equilibrada, sem aumento da pressão. Isso pensando da maneira fisiológica. As hemácias também aumentam, né? Tem um aumento de volume eritrocitário, mas ele é menor do que o aumento do plasma. Então, nós temos uma anemia relativa, que pode se tornar mais importante no segundo trimestre. Tem um aumento relativo de leucócitos, ou seja, nem toda leucocitose, nem todo aumento de leucócitos no exame de sangue é infecção. Isso eu sempre enfatizo, no 25 mil leucócitos, alguém que acabou de ter um bebê, não é nada. Isso é o que pode chegar na hora do parto. Você pode ter aumento dos marcadores inflamatórios, a gente pega qualquer exame que mostre inflamação, PCR, VHS, aparece mesmo e não tem nenhuma outra, nenhum comemorativo, é próprio, né? Tem um limite. Plaquetas podem ter alteração, o paciente fica mais com aumento da coagulação, e isso é um fato importante. Muita paciente comenta comigo no consultório, muitas pacientes vão comentar com vocês, eu não tomo anticoncepcional por causa do risco de trombose, né? Tudo isso, né? Tá muito em voga. Mas a gravidez aumenta em 10 vezes a chance de trombose. Então, se for pensar organicamente, a gestação é muito mais perigosa para você ter uma trombose do que qualquer anticoncepcional. Você fica no estado de hipercoagulabilidade. Isso realmente é normal. Então, é o teste. Se você tiver uma tendência a ter trombose, ou você tiver um sedentarismo excessivo, ou uma predisposição, realmente a chance é grande. Né? A gente orienta muito a meia elástica, a gente orienta muito algum tipo de atividade, nem que seja caminhar, porque isso ajuda bastante e pode prevenir essas complicações. O ferro, por que muita gente comenta, o ferro é obrigatório você repor, eu preciso tomar vitamina na gestação? Normalmente sim, mesmo as pessoas saudáveis, que têm um HB saudável, se você não repor, o feto não terá anemia, porém você pode chegar de uma maneira tão depletada, né? tão deficiente de ferro no momento do parto, que qualquer intercorrência, sangramento, qualquer alteração pode deixar você numa situação de extrema gravidade. Então, não vale a pena não suplementar. A não ser que você tenha um HB de 14, mas é muito atípico em mulheres, tá bom? Então, tem que acompanhar bem próximo com o seu pré-natalista para não ter esse tipo de problema. E isso é uma coisa que acaba acarretando não para você no momento da gestação,
mas no momento do parto você chega extremamente deficiente, pode gerar complicações graves daí. E essas alterações hemodinâmicas, elas aumentam, né? Já ninguém nunca ouviu falar gestante que tem palpitação, que sente o coração bater à noite, forte, que não deixa dormir? Muita paciente pode comentar com vocês, sabe? Você tem um aumento mesmo. Aumenta o volume do sangue, aumenta a força que o coração bate. E isso pode chegar na hora do parto até 80% mais, né? Não chega a aumentar tanta frequência. A frequência cardíaca aumenta até 15 batimentos, mais ou menos. Mas a paciente sente aquele pulsar mais, o coração mais cheio. Então, ela pode, quando vai dormir à noite, perceber esse batimento. A progesterona gera essa vasodilatação generalizada. Ela ocorre a redução do nível da pressão mais no segundo trimestre, fisiologicamente falando, não pensando em nenhuma doença. A diastólica deve cair mais. E nos membros inferiores, com o crescimento do útero, o retorno do sangue é dificultado. Então, nós observamos queda de pressão súbita, a pessoa vai levantar, pode ter uma queda porque o sangue não retorna, né, devidamente. Edema e varizes em membros inferiores, além da própria porção genital, e a presença de hemorroidas. Muitas vezes a hemorroida não é porque a paciente não consegue evacuar corretamente, é por causa da pressão do útero sobre a pelve, né? Então, tudo isso são alterações que podem acontecer, são normais, porém tem que ser observadas e minimizadas, né? Tentar manter os pés sempre elevados, meia elástica, tudo isso ajuda nesse retorno venoso e a diminuição dessas alterações. No nosso coração muda alguma coisa? O nosso coração tem uma leve mudança de eixo. Devido ao volume aumentado, pode bater descompassado, que a gente chama, né, com extrasístoles, e podem surgir pequenos soprinhos, né, soprinhos sistólicos. O eletro tem uma pequena alteração também, por causa do desvio do eixo cardíaco, e tem um leve aumento do volume do coração mesmo. Então, olha quanta coisa acontece no nosso sistema circulatório só por engravidar. Isso tudo natural, fisiológico, dentro do que deveria realmente ser. Mas olha o desafio, se a paciente tem algum problema no coração, tem alguma doença, o que pode repercutir para ela. Sistema nervoso. Muitas pessoas comentam que a gestante fica esquecida, voada, sonolenta. É verdade. Isso é fisiológico da gestação. A progesterona, durante a gestação, ela pode diminuir a concentração, falam que a paciente se volta para ela mesma. E é próprio do aumento desse estrógeno e dessa progesterona, aumenta tanto que embebe todo o nosso sistema nervoso e gera essa dificuldade de concentração, uma certa sonolência, uma certa fadiga, um cansaço um pouco maior. Claro que isso não é igual em toda a gestação. Quando a pessoa está no 5º, 6º mês, meio que ela se adapta a essa mudança hormonal, chega no equilíbrio e através disso você fica bem. Parece que nem está grávida, mas depois se exacerba de novo no último trimestre. Então é como se fosse uma onda, no começo até uma adaptação, depois dá uma melhorada, uma estabilizada e no final volta porque tem as outras coisas, né? O peso da gestação muda bastante, cansa fisicamente mesmo. Essa alteração aqui no final blue puerperal é que a gente fica totalmente embebido de hormônios. Nasceu o bebê, a mudança hormonal e a chuva hormonal é extremamente grande. Você tem toda a diminuição daquela progesterona, estrógeno, o aumento súbito da prolactina, que é o hormônio da amamentação. Isso pode gerar um sintoma de uma certa tristeza, melancolia, choro fácil. Isso, até um certo ponto, é normal. O que não pode deixar é de acompanhar todas essas puérperas, né, que acabaram de ter bebê, se isso se torna mais grave, se começa a ter outras consequências, né? A parte dos hormônios, né? A parte endocrinológica, que a gente até começou a citar um pouquinho ali. Todas as alterações nervosas vêm da parte hormonal também, né? Está tudo ligado. Então, nós temos um aumento do volume da hipófise, nós temos um novo hormônio da jogada, que é o hormônio lactogênio placentário, que muda completamente a produção de glicose, para promover mais glicose para esse bebê,
gera um aumento da produção de insulina materna, que vai promover o crescimento desse feto. Então, tudo isso muda, né? Há uma resistência insulínica relativa da mãe para que jogue essa insulina em maior quantidade para o seu feto. Então, tudo isso está ligado. Então, a hipófise, como eu comentei, ela aumenta de volume. Existe uma síndrome chamada síndrome de Sheehan, que no momento do parto pode ocorrer a necrose dessa hipófise por uma alteração pela queda hormonal súbita. Isso é raro, mas se ocorre, a pessoa perde praticamente todos os hormônios que são produzidos na hipófise. Então, é sempre pensar se a paciente tiver alterações significativas no pós-parto e investigar. A prolactina, que é o hormônio do aleitamento, ele aumenta muito na hora do parto, né? Para começar a lactação, mas durante a gestação já tem uma produção grande e ela já fica numa quantidade aumentada no líquido amniótico se comparado com o sangue da mãe. Você medir lá no líquido amniótico e medir no sangue da mãe, a prolactina já está aumentada lá, por causa do hormônio lactogênio placentário, que também auxilia nessa produção, nessa estimulação. Da tireoide eu vou falar de baixo para cima. Por quê? A tireoide, que é o TSH, quem alguém já mediu aí o exame da tireoide vai lembrar mais ou menos assim de longe. O beta-HCG tem uma semelhança de molécula. Então, isso ocorre umas mudanças na parte. Não chega a mudar, não vai gerar hiper ou hipotireoidismo na gestante, mas se ela já tem uma doença na tireoide, pode gerar um desbalanço. Muitas pacientes nós temos que aumentar o hormônio da tireoide durante a gestação se ela já tem alguma doença, né? Se ela já tem hipotireoidismo, no caso. Acontece uma redução do nível de iodo que é disponível para a tireoide, ela cresce um pouquinho também, está tentando pegar. E para carregar esses hormônios, para identificar o TSH, tem mais dificuldade. Então é isso, o TSH fica menos disponível, o T4 pode cair. Isso relativamente, dentro da normalidade, não gera impacto para a gestante. Mas se ela já tiver uma doença da tireoide, modifica também. Então, olha quantas coisas relacionadas ao metabolismo. E como a tireoide, né, no caso aqui, que está ligada, né, que vem na sequência da hipófise, está relacionada com o metabolismo da gestante, a disposição, tudo isso está interligado. O hormônio lactogênio placentário, vale a pena a gente conversar um pouquinho mais sobre ele. Toda a nossa gordura, toda a nossa formação de açúcar, ocorre um direcionamento para esse embrião que está em desenvolvimento, virando um feto, virando um bebê. Então, ocorre menos disponibilidade de açúcar no sangue da mãe e esse sangue é direcionado, né? Como se ele fosse jogado para a circulação fetal. Então, promovendo que esse bebê não perca, né? Em nenhum momento a glicose necessária para crescer e estimulando que essa insulina junto, que a mãe está tendo uma resistência relativa, ela produza mais do seu próprio pâncreas para que vá para o bebê. Então, o crescimento e a formação desse embrião, naturalmente falando, sem diabetes, sem nenhuma doença, ela já é estimulada por esse sistema. Se alguém tiver alguma dúvida no meio, alguém tiver alguma coisa no chat, pode me interromper se eu estiver sendo muito repetitiva, tá bom? Ou tiver uma coisa muito esquisita que eu esteja falando. Não deixe de... Sistema respiratório também ocorre uma mudança, e essa é fácil de você imaginar. O útero cresce, né? Vamos falar francamente, o útero cresce, sobe aqui o diafragma, diminui, obviamente, a caixa diminui, né, o volume, que é a capacidade de troca pulmonar. A paciente começa a respirar mais rápido, faz uma broncodilatação fisiológica e esse diafragma elevado, ele aumenta o volume corrente, porém não a capacidade pulmonar, porque o volume, caixa torácica aumenta de frente para trás, né? Antero-posteriormente, né? Ocorre essa diferença, porque ela sobe, então ela precisa expandir um pouco mais na outra direção. Então, a paciente normalmente fala, estou com falta de ar. Por quê? Porque ela tem uma frequência respiratória um pouquinho maior, pouca coisa, mas tem. E ela sente esse desconforto ao respirar por causa do volume uterino. No sistema digestivo, é um dos mais conhecidos e que todo mundo ouve falar. Você tem aumento do apetite e da sede, a mudança do paladar, tipo, eu quero comer limão com sal e não sei o que mais.
E isso não é explicado totalmente pela subida do estrógeno e da progesterona. Muitas pessoas já investigaram e não acharam um motivo real disso. A náusea e o vômito seria pelo aumento súbito e adaptação do organismo aos hormônios do primeiro trimestre, sim. A celorreia pode acontecer em toda a gestação. Aí tem todas as alterações em relação ao intestino, refluxo, porque a progesterona deixa toda a nossa musculatura lisa, com um tônus diminuído. Então, o esfíncter que segura a comida no estômago já está frouxo, então facilita o refluxo, sensação de estômago apertado, depois que o útero começa a crescer, nada digere da maneira correta. Se a paciente não prestar atenção na alimentação, ela pode ter uma constipação grave. Se ela já for um pouco constipada, alerta, né? Toda a nossa orientação na parte alimentar, exercício, ingesta de líquido é extremamente importante. Se ela tiver qualquer tendência a formar cálculo biliar, neste momento que a vesícula estará com o conteúdo mais parado, pode formar. E todas as outras coisas acontecem com essa lentificação, né? Formando e concentrando e favorecendo os cálculos. Uma coisa interessante, mas é parte anatômica, é que como o útero cresce, ele empurra o intestino e muda a posição do apêndice. Então, estou com apendicite, a gestante. Ela não vai sentir aquela dor lá embaixo. Muitas pacientes com apendicite têm dor aqui em cima, no alto, porque o apêndice sobe. E aí o diagnóstico é extremamente difícil, né? Uma paciente com uma dor súbita, com febre, o que será? E dificilmente a pessoa descobre que se é apendicite se não tiver essa crítica e lembrar que tudo muda. E muda alguma coisa nos olhos, no olfato, na audição da paciente? Por esse edema causado pela progesterona, ela pode ter até sangramento nasal, pode ter um aumento em relação à gengivite, as coisas na boca, a rinite por causa dos vasos que se dilatam mais. E a diminuição da acuidade auditiva e visual é pelo edema dos nervos que faz essa captação. No olho, se você fizer um fundo de olho, você vai ver até que a papila do olho, que capta, né, o nervo, vai estar aumentado, vai estar edemaciado, por causa da progesterona. E é normal. É uma alteração normal e reversível, né? Quando nasce o bebê, quando diminui e volta, isso volta ao normal. Outras alterações que também são interessantes, nós temos o sinal de Hunter, né? Que é o aumento dessa auréola, faz uma auréola acessória da mama. Normalmente a gente tem a auréola até aqui, aí faz uma auréola acessória e forma umas pequenas bolinhas e elevações chamadas tubérculos de Montgomery. Isso também é natural. Isso volta depois da gestação? Normalmente volta. Se eu tiver 3, 4, 5 bebês, vai voltar? Às vezes começa a pigmentar e algumas coisas não voltam. Também tem aqui Haller, né, que é a rede de Haller que vai formando aqui, ó. Olha o aumento da vascularização toda que dá para perceber também na mama. Isso tudo aparece por causa da estimulação hormonal. E a nossa pele? Pode ocorrer e nós temos uma tendência à pigmentação aumentada. Por isso que a gente recomenda muito para os pacientes usarem protetor solar de manhã, de tarde, de noite, na luz fluorescente, no sol. Porque se ela tiver a tendência à pigmentação, ela pode ficar com a pele manchada e às vezes em face, o melasma gravídico não volta, né, completamente. A pele pode ficar não tão escura, mas ela pode permanecer manchada. Então é importante. A linha negra se forma durante a gestação, em alguns pacientes mais, outras menos. Depende dessa tendência à pigmentação, mas antes da gravidez ela chama linha alba, que é branquinha. E aí, durante a gestação, olha, a barriguinha cresce e fica hiperpigmentada aqui. Da mama nós já comentamos. E o sistema urinário? Muda alguma coisa nos pacientes? Muda. A filtração glomerular chega a aumentar quase 50% perto da época do parto. Ou seja, a paciente vai fazer mais xixi por diversos motivos. Porque a musculatura lisa está frouxa, vai favorecer, porque a filtração aumentou, porque o útero está deixando menos espaço para essa bexiga armazenar. Acontece um volume residual aumentado, porque justamente o útero não permite um esvaziamento melhor no final da gestação, o que pode favorecer infecções urinárias. Então, é muito importante essa triagem em todos os 3 trimestres da gestação. Nós fazemos a triagem para infecção urinária devido a isso. Formação de cálculos, ela é favorecida pela lentidão, né, da urina de percorrer o sistema todo.
Então, se ela tiver uma tendência ou excesso de sais, ela pode ter sim a formação de cálculo. Hidronefrose, porque pode acontecer uma dilatação de um lado do rim. Principalmente porque o útero dá uma viradinha para a direita. Ele tem uma tendência à destro-rotação. E isso, fisiologicamente falando, normalmente pode acontecer uma leve, uma discreta dilatação de toda a parte do ureter, do rim, do lado direito. Então, isso é esperado. Se aparecer do outro lado ou for um grau moderado, tem que se investigar se não tem outra causa. Um cálculo obstruindo, alguma coisa assim. Outra coisa que pode aparecer é a incontinência urinária. E se aparecer no último trimestre da gravidez, que a paciente tossir e perder urina, isso pode ser um sinal preditivo de que ela pode ter incontinência urinária no futuro. Né? Então, assim, a gente orienta durante toda a gestação uma prevenção, devido a essa frouxidão ligamentar, de um fortalecimento até 34, 35 semanas desse períneo, e depois ela tem que aprender a relaxar e contrair de uma maneira harmônica, né? Tanto que a gente orienta muito realmente a fisioterapia para os pacientes prevenirem e terem tanto um parto quanto uma continência mais adequada e não gerar uma lesão irreversível no seu assoalho pélvico. Muitas vezes a paciente pode até ter um parto cesariana, mas devido a essas alterações já na gravidez não vão protegê-la de uma piora da incontinência urinária, por exemplo. Às vezes o bebê é grande ou é grande para ela, e isso já gera uma alteração tão significativa no assoalho pélvico que se ela não fizer realmente uma reabilitação depois, o ideal seria durante a gestação também, ela pode ter um agravamento significativo dessas alterações. A infecção urinária, já comentei, né? Ajuda muito por causa da estase da urina. Então, a gestação é esse múltiplo de alterações, né, que eu comentei. Digestivo, urinário, cardiovascular, osteoarticular, pele, mama, todo o sistema reprodutor muda, né? Fica mais sensível, vascularizado, sistema nervoso, a fadiga, a parte respiratória. Então, assim, tudo isso é uma gestação fisiológica, normal, e por isso que a gestante tem muita dúvida, e é por isso que a gente tem que ter uma ausculta e saber como funciona todo esse sistema, né? Não é tão simples, né? O normal de engravidar. Leva bastante dúvida. Então, uma mensagem que eu queria deixar, né? Não ainda é o final, mas só para a gente começar a refletir, que a maior parte das dúvidas do pré-natal giram em torno dessas alterações normais. Que muitas alterações normais podem ser interpretadas pela gestante como uma doença ou uma patologia. Então, nós precisamos saber para poder orientá-la. Se ela tiver uma tendência a uma pré-diabetes, alteração de pressão, problema com varizes, tendência a trombose, problemas respiratórios, penso quanto isso poderia se exacerbar na gestação pelas alterações fisiológicas, né? A placenta, ela tem toda essa estimulação de vasos e dilatação. Então, ela, durante a gestação, ela é extremamente interessante, né, com isso. Aumenta toda a parte da chance de ter trombose, poupa sódio, muda os hormônios adrenais. Então, qual que é a repercussão de tudo isso, né? A gestante tem que entender para que ela entenda o que está acontecendo dentro dela. E a incontinência urinária, que nessa fase ela pode ser preditiva para outras etapas. Aí aqui eu vou fazer só uma pausinha, quero mostrar um videozinho que eu separei para vocês. Cadê você? Aqui. Porque tudo que a gente quer no final, com todas essas alterações que acontecem no nosso organismo, é isso aqui, ó. Não sei se ele vai. Tá de grefe? Deixa eu carregar de novo ele, que ele tá de grefe. Não rodou.
queria tanto mostrar para vocês, é justamente o mecanismo do parto, né? Mas ele está de greve aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir de novo em outra telinha. Não sei se por causa do compartilhamento de tela, me dá algum tilt. Então, tudo que a gente quer com essas adaptações, né, que acontece na gravidez, a progesterona, tudo isso, essa frouxidão ligamentar, essa acomodação desse bebê, a formação adequada, o crescimento adequado, a implantação correta dessa placenta, para a gente poder proporcionar um parto com a menor interferência possível, um nascimento adequado e com a proteção desse assoalho pélvico da maneira mais adequada. E ter o parto que, se Deus quiser, foi o que a gestante preferiu, sendo normal ou sendo cesariana. Então, assim, não vou me alongar mais. Queria agradecer realmente a possibilidade de estar aqui com vocês. Eu não sei se eu consegui suprir todas as informações, é claro, vamos ver as dúvidas agora. E vamos ver como é que eu descompartilho essa tela. Vamos ver aqui. Ver se deu certo. Deu Voltei? certo. Voltou. Vocês conseguiram escutar, ver tudo, deu tudo certinho? Certinho, foi muito boa, muito enriquecedora a sua apresentação. Muito obrigada por partilhar com a gente seus conhecimentos. E a gente vai deixar para o final, então, tá bom? As dúvidas, já mandaram algumas no chat, mas a gente está anotando aqui para o final. Ah, legal. Ah, fico feliz. E se alguém quiser no final, não coloquei no slide, eu posso compartilhar meu e-mail, se alguém quiser depois ter alguma informação, WhatsApp, tá bom? Aí no final eu coloco para vocês. Posso pôr até no chat para vocês também. Tá bom, muito obrigada.